Eu sou o professor Gilmar Reis, médico, pesquisador, trazendo para você mais um Saúde Todo Dia. Chuvas, doenças, enchentes. O que essas três coisas têm em comum? Nessa época do ano, nós estamos observando no país, como todos os anos, uma grande quantidade de chuvas. Junto dessas chuvas, nós temos as enchentes e aí vem as doenças associadas aos alagamentos, enchentes e às enxurradas. Isso tudo devido ao aumento do risco com as chuvas. Riscos de deslizamento de terra, formação de lama e com isso vários problemas podem afetar os indivíduos que têm contato com essas questões. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essas questões. As enxurradas, o que acontece? Quando chove muito, né? Essa água cai nos terrenos e formam-se as enxurradas. Só que os terrenos têm muito lixo, tem muito bota fora, tem muito material em decomposição, animais mortos, fezes, né? Urina de ratos e de outros animais. E à medida que essa chuva vai lavando essas coisas, elas vão sendo carreadas pelas enxurradas, que muitas vezes culminam com as enchentes, que trazem um grande transtorno para a população, alagando ruas, casas e estabelecimentos comerciais. Esta enxurrada e esses alagamentos são de altíssimo risco para os indivíduos que têm contato com essas águas, porque geralmente essas águas estão contaminadas por esses lixos, restos de animais, produtos em decomposição e, obviamente, uma série de bactérias, vírus e agentes patogênicos. Alguns são bem conhecidos, como a leptospirose, que é adquirida através da urina do rato, as gastroenterites, a diarreia aguda, o tétano e as infecções respiratórias. E é importante a gente falar sobre isso, porque nós temos duas populações que são extremamente vulneráveis a estas enxurradas e as doenças associadas, que são as crianças, porque elas não têm possibilidade de brincar, são jovens, brincam muito na chuva, nas enxurradas e acabam sendo contaminadas facilmente por esses patógenos. Além disso, temos os idosos. Os idosos, eles já têm uma redução da atividade física inerente à própria idade e com a chuva eles ficam mais restritos ainda. Restritos ao seu quarto, com muita umidade e muitas vezes com desenvolvimento de mofo, agravando as doenças crônicas já existentes, especialmente as doenças respiratórias, como a bronquite crônica e o enfisema. Eu preciso falar de algumas dessas doenças para você entender bem quais são os riscos envolvidos. Eu falei inicialmente da leptospirose. A leptospirose é uma doença bacteriana muito grave. Somente 10% da população é que adquire a leptospirose e se cura naturalmente. Os outros 90% não. Isso se deve a uma exposição e um contato de forma direta ou indireta com a urina de animais. E o animal que mais carrega a leptospirose é o rato. O rato, quando tem a leptospirose, ele elimina a leptospirose, essa bactéria, na sua urina durante toda a sua vida. Então, é extremamente complexa essa questão. Além do mais, para se pegar a leptospirose, eu não preciso nada mais do que um simples contato com a água contaminada ou com os lixos que estão contaminados com essa urina. Eu não preciso ter lesão de pele, eu não preciso ingerir essa bactéria, basta o contato, porque ela entra ativamente na nossa pele e causa esta doença. Então, andar descalço nas enxurradas e nos alagamentos é um risco gigantesco para se pegar a leptospirose. Geralmente, após a contaminação com essa bactéria, de 7 a 14 dias iniciam os sintomas inespecíficos, que não dá para eu chegar à conclusão desta possibilidade. Febre,
mal-estar, dor no corpo, dificuldade para dormir, prostração, não é? Sintomas que praticamente qualquer virose pode ocasionar. Mas com o desenrolar dos dias, começam a surgir algumas alterações que já começam a alertar para esse problema. E quais são essas alterações? Dor muito intensa, principalmente na batata da perna, na panturrilha. Começa a aparecer algumas manchas vermelhas pelo corpo, que já são as hemorragias. Ou então a pessoa que está com a leptospirose começa a ficar amarela, com o olho amarelo, que já é uma manifestação da hepatite, ou começa a ficar com a pressão alta, falta de ar e não urinar mais, que é já a complicação da insuficiência renal, uma falência aguda dos rins. Essas pessoas evoluem com várias complicações, principalmente uma dificuldade intensa de se respirar e acabam tendo que ser internada nas UTIs, colocadas em ventilação mecânica, já com esses outros problemas de hepatite grave e insuficiência renal grave, precisando muitas vezes de hemodiálise. Então é uma doença que tem uma alta mortalidade. Infelizmente, o diagnóstico ele é difícil de ser feito precocemente, porque para identificar os anticorpos dessa bactéria, geralmente passam-se vários dias da infecção e muitas vezes as complicações já estão presentes. Então, é preciso ficar muito alerta em relação a esta doença especificamente. Tendo qualquer sintoma, tem que se procurar o médico e falar que teve contato com enchente ou com enxurrada, porque aí o médico vai se atentar para esta possibilidade epidemiológica da associação de uma água contaminada com a bactéria da leptospirose e a doença. Outra complicação muito comum são as hepatites. Hepatites é uma gama enorme de infecções geralmente ocasionadas por vírus. E eu tenho várias letras do alfabeto que denominam as hepatites. Hepatite A, B, C, D, E e outras, né? Aqui eu vou frisar especificamente uma hepatite que é a chamada hepatite infecciosa, que as pessoas conhecem, que é a hepatite A. O vírus da hepatite A, geralmente, ele está em locais onde tem baixa higiene ou falta de saneamento básico. É exatamente onde a chuva cai e leva o lixo nas enxurradas e nos alagamentos. Então ele está lá nos lixos, nos restos de fezes de animais, de seres humanos inclusive, né? E isso acaba ficando ali. Se você tem contato com uma água contaminada, com um local contaminado, você pode facilmente adquirir a hepatite A, porque ela é adquirida através da ingestão do vírus. Só que muitas vezes você está ali na enchente, a gente acaba esquecendo de lavar as mãos antes das refeições e você, ao comer, você acaba se contaminando e adquirindo esse vírus. É um vírus que geralmente cursa com sintomas gerais nos primeiros 7, 14 dias e um pouco mais para frente começam os sintomas específicos. Dor de barriga, dor na boca do estômago, náusea, vômitos e aquela conhecida intolerância a alimentos gordurosos. Passado mais alguns dias, começa o amarelão, que é a icterícia, já mostrando uma fase mais adiantada da hepatite. É muito importante entender isso, né, para poder separar os utensílios, dar um tratamento diferenciado para que outras pessoas da mesma família não se contaminem com a hepatite A, porque ela é muito transmissível, né? E esses sintomas podem persistir por 1, 2 meses e vão melhorar espontaneamente na grande maioria das pessoas. Mas em algumas pessoas, infelizmente, essa hepatite vai evoluir por uma forma muito grave, chamada hepatite fulminante, e infelizmente a pessoa pode não resistir e morrer devido à hepatite A. O que é uma pena, porque a hepatite A é uma doença prevenível. Basta receber a vacinação. E a vacinação para hepatite A hoje está incluída no esquema normal de vacinação das crianças.
sendo a primeira das doses administrada por volta de 1 ano e meio de idade, por volta dos 15 meses de idade, para ser mais exatos. Sendo que, mesmo que não tenha tomado, você pode tomar a vacina para hepatite a qualquer momento, preferencialmente antes dos 5 anos, exatamente para evitar que as crianças tenham hepatite, que por questões até de não lavar a mão, muito comum entre crianças, ela acaba se contaminando com mais frequência. Lembrando que as hepatites virais, principalmente a do tipo A, né, especificamente a do tipo A, ela não tem tratamento. As outras hepatites, elas podem cursar com formas crônicas e para algumas delas já existem tratamentos. Mas lembrando que o melhor nesta situação é se prevenir com a vacina. Outro problema muito comum com as enchentes são as diarreias, as gastroenterites. E elas são muito importantes, especialmente para as duas populações mais vulneráveis que eu mencionei, as crianças e os idosos. Isto porque ela causa uma desidratação importante, que no caso das crianças pode levar à morte, quanto mais jovem a criança, maior é o risco da desidratação poder levar à morte. E também nos idosos, que muitas vezes já ingerem pouca água, já têm algum grau de desidratação, e ao ter essas diarreias, a gastroenterite acaba tendo uma desidratação mais importante, podendo levar à insuficiência renal e gerar complicações que acabam se desenrolando, infelizmente, para o óbito, para a morte dessa pessoa. Muitas vezes, essas gastroenterites, essas intoxicações alimentares, essas diarreias, elas surgem, às vezes muito precoce, algumas horas após contato com essa água contaminada, até 3 dias, 2, 3 dias após. E geram muitos sintomas. O tratamento é a hidratação, reposição de sais minerais, em algumas situações o uso de antibióticos, porque algumas destas gastroenterites são ocasionadas por bactérias. Aqui é importante a gente frisar na rotavirose, especialmente para as crianças. É outra infecção gastrointestinal, outra gastroenterite, que pode subir muito em surtos durante as enchentes e é totalmente prevenível pelas vacinações, que estão no calendário normal de vacinação no Sistema Único de Saúde. Não poderia deixar de falar, embora raro no nosso país, a febre tifoide, que é causada por uma salmonela. E essa febre tifoide, ela é uma forma de gastroenterite muito grave, que a pessoa perde litros e litros de diarreia agudamente, e uma criança abaixo dos 2 anos pode rapidamente evoluir para o óbito em algumas horas. Tamanha a gravidade da febre tifoide, além de algumas complicações que precisam de cirurgia abdominal para serem reparadas. Felizmente, no Brasil nós temos menos de 500 casos de febre tifoide todo ano, geralmente concentrada em alguns locais que já são epidemiologicamente conhecidos do Sistema Único de Saúde, especialmente na região norte e na região nordeste. Não poderia deixar de mencionar também sobre o tétano, que é outra doença prevenível com vacinação. O Clostridium tetani, que é a bactéria que causa o tétano, geralmente estão nas regiões onde, nos lixos, nessas nitábulas amontoados, no solo rico em produtos em decomposição, né, como nos lixões ou nos locais de bota fora, nas plantas, etc. Você tendo contato com o Clostridium tetani, geralmente ele não vai entrar no seu organismo, a não ser que você tenha alguma ferida no corpo, ou que você se machuque, como por exemplo durante andar numa região alagada, onde você não está vendo o que tem no fundo, você acaba machucando o seu pé. Com isso, o Clostridium tetani pode entrar através dessas lesões e causar o tétano. E o tétano é uma questão muito grave, porque a mortalidade do tétano é 25%, ou seja, de quem pega tétano, 1 em cada 4 morrem, né?
E como que a gente reconhece o tétano? Geralmente a pessoa tem um quadro geral, de uma infecção geral com febre, prostração, e ela começa a ter espasmos musculares. A musculatura começa a endurecer e ficar contraída, né? Isso pode acontecer com a musculatura da face, quando a gente vai engolir, aí dá aquele espasmo e não consegue engolir, né? E também quando você tenta abrir a boca, conversar, às vezes dá aquele fechamento abrupto. E você começa a notar que há enrijecimento persistente de alguns músculos do corpo. Com o passar dos dias, isso vai afetar a respiração, que é como geralmente as pessoas podem morrer. As crianças que pegam tétano, além disso, podem desenvolver várias fraturas, porque os ossos estão jovens em formação e esses espasmos musculares muitas vezes podem levar a fraturas ósseas. Bom, então diante de todo esse problema, você deve estar se perguntando agora, o que eu tenho que fazer para evitar entrar em contato com essas águas, com essa lama que vem dos alagamentos, essas áreas alagadas. Muitas vezes é muito difícil, porque se é a sua residência que está sendo alagada, você vai acabar tendo contato com essa água ou com essa lama. Então é difícil muitas vezes evitar esse contato, mas você pode reduzir a chance dos problemas. E como? Por exemplo, manter a vacinação em dia, tanto sua quanto dos seus filhos e da sua família. Né? Como eu disse, várias dessas doenças, elas estão associadas à falta da vacinação. São doenças que são preveníveis com a vacinação. Lavar as mãos sempre. Então, sempre quando for alimentar, levar algo à boca, lave as mãos. Eu sei que muitas vezes a gente esquece, mas temos que tentar exercer isso sempre. Olha, eu vou comer algo, eu vou lavar a mão. Então, isso é muito importante, porque isso evita muitas vezes levar, né, algo que já está contaminado na sua mão para você ingerir e assim adquirir uma doença. Outro ponto muito importante é não aproveitar alimentos das enchentes, mesmo alimentos enlatados. Todo alimento que teve contato com a lama e com a enxurrada, ele deve ser desprezado. Eu sei que é difícil para muitas famílias isso, mas infelizmente é uma questão de saúde. Se você comer esses alimentos ou ter contato mais direto com esses alimentos, você pode sim adquirir doenças muito graves e o preço a se pagar será muito mais alto do que o preço financeiro da perda desses alimentos. Lavar e desinfetar as feridas que você tiver. Né? Se você já tem uma lesão, já tem um machucado, um arranhado, e você vai ter que andar nessa água para sair da enchente, lave e desinfete rapidamente isso. Né? Ao ter uma lesão que entrou em contato com essa água dessa enchente, dessa enxurrada, vá ao médico espontaneamente e fale, olha, teve uma enchente no meu bairro, eu tive contato com a enxurrada, com a lama, com produtos contaminados dessa enchente e eu estou vindo aqui para receber as orientações sobre o que tenho que fazer. E mostre as feridas que você tenha, porque aí você pode tomar um reforço adicional contra o tétano e evitar este grave problema. E atualizar essas vacinas que você pode fazer não só no momento da enchente, mas especialmente antes desses momentos. Evitar andar em alagamentos e em enchentes. Se você tiver que andar pela necessidade, use um sapato fechado, porque a chance de você machucar o seu pé vai ser bem menor se você fizer isso. Procure andar com cuidado, sempre tateando com o pé na sua frente, antes de você pisar firmemente. Pode ser que tenha algo inesperado ali e você acabe se machucando mesmo estando calçado. Né? Sempre que possível, tomar banho, né? Logo após ter contato com a enchente, com essa água contaminada. É algo que a gente deve ter o hábito frequente. Igual nós, médicos, durante o coronavírus, ao chegar em casa, a primeira coisa que a gente fazia, né, na época, sempre é lavar a cabeça e tomar banho. Né, lavar o cabelo com shampoo e tomar um banho antes de ter contato com os nossos familiares dentro de casa.
E se você tem qualquer sintoma que surja entre 7 e 14 dias depois do contato com a enchente, procure auxílio médico e fale que você teve contato com enchente com água contaminada de enxurrada. Isso vai ser muito importante porque vai ajudar a equipe médica e os profissionais de saúde a lhe ajudar prevenindo problemas graves decorrentes do contato com a enchente das chuvas e enxurradas.